A arte contemporânea, então a gente viu o século XX, né, dividido primeira metade, a segunda metade começam as produções da arte contemporânea e vão até os dias atuais. Aquilo que está produzindo de arte hoje é chamado de arte contemporânea, né? A arte contemporânea ela é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, 1950 e 60. Sua origem costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento de pop art, né? O movimento de pop art que surge na Inglaterra, mas fica muito forte ali nos Estados Unidos, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Então, se na arte moderna a gente tem uma ruptura com a técnica artística, né? A maneira de se produzir, aqui a gente vai ter uma ruptura muito maior, né? A gente vai ter ruptura com espaço, a gente vai ter ruptura com outros tipos de técnicas que vão ser estudadas, com materiais, né? Porque a arte contemporânea ela pode ser usada qualquer material, então qualquer objeto que eu tenho na minha casa pode se transformar num objeto artístico, mas tudo depende do que? Da minha intenção, tá? Então, quais são essas novas técnicas que surgiram aí dentro da arte contemporânea? As instalações, intervenções, performances, happenings, body art, e aí vai uma infinidade, grafite, também rola aí dentro da arte contemporânea uma infinidade de coisas, né? O que são as instalações? Instalação é eu criar um ambiente, um espaço com uma intenção. É como se a obra de arte, né, a pintura, saísse ali da tela e invadisse um espaço, né? Então, a instalação ela tem essa característica de se instalar em um lugar, em um espaço. Então, isso é instalação. Posso usar objetos variados? Sim. Essa instalação, ela pode acontecer aqui nunca mais ou acontecer outras vezes? Pode também, né? Outro caráter da arte contemporânea é da efemeridade, de ser efêmero. O que é efêmero? Passageiro, que tem uma curta duração, né? Aconteceu a exposição, fiz uma instalação ou qualquer outro tipo de arte ali, ela acabou, aquele material vai para reciclagem ou é guardado, acabou. O que fica? O que? O registro fotográfico, de vídeo, registro de escrita, né? Então, a arte contemporânea, ela lida muito com essa coisa do acontecer e acabar, né? Então, a efemeridade está ligada a isso, né? Algo acontece em um certo espaço-tempo e tem a sua finitude, né? Acabou. Então, a arte contemporânea lida muito bem com isso daí, né? Intervenções. O que é intervir? Intervir é modificar. Então, a intervenção é muito interessante, né? Porque ela acontece de forma inesperada, né? Ela pode ser uma intervenção ligada às artes visuais, uma intervenção visual, né? Por exemplo, eu de repente passar por uma avenida aí na minha cidade e eu ver um grande mural pintado por um grafiteiro. O que aconteceu? Ele interviu naquele espaço, ele modificou sem que as pessoas estivessem esperando, né? As intervenções dentro da música, né? Aqueles flash mobs que acontecem de um cantando num espaço, no outro e junto, e forma um coral lindo, maravilhoso. Também é uma intervenção, é algo que eu não estou esperando, né? A performance. Performance, vocês têm que lembrar que eu preciso de um corpo, né? Toda performance, ela necessita de um corpo para agir. Por quê? Performance é ação. Posso fazer uma performance em artes visuais, fazendo uma pintura no meu próprio corpo, ou pintando ao vivo para uma plateia. Eu posso fazer uma performance declamando um poema, um teatro, de uma dança, cantar uma música. Então, a performance é o uso do corpo, é a ação do corpo com uma intenção artística, tá? O happening. A palavra happening quer dizer o quê? Algo que acontece, é um acontecimento, né? Happening quer dizer acontecimento. Geralmente, eles marcam um local, uma hora, só que a proposta que vai surgindo ali naquele momento, ela vai acontecendo
de uma maneira que não precisa ser planejada, né? Ela vai acontecer, por quê? Porque o público está ali participando. Outra característica também do happening não, da arte contemporânea, é que a participação do público. Até então, até a primeira metade do século XX, o que acontece? Eu tenho uma relação com a arte, da arte ser intocável, inatingível. A arte contemporânea, ela rompe com isso, né? Ela rompe com esse pensamento de que a arte é intocável, porque muitas vezes eu faço parte dessa própria arte, eu sou parte dessa arte, então eu posso tocar, eu posso sentir. Então a arte contemporânea tem uma proximidade maior com o público, ela tem essa relação entre arte e vida, né, a nossa vida. Então, ela é muito importante para entender a formação. Lembra lá no começo que eu falei para vocês? Está muito ligado que a história, né, a história que nós estamos escrevendo hoje. E ela é escrita também por meio da arte, tá? A body art é a arte feita com o corpo, no próprio corpo. Pode ser o corpo do artista ou um corpo que ele contratou, né? Então, não está muito relacionado, muita gente associa a questão das etnias, né? De perfurações, de tatuagens, etc. Né? Mas tem muitos artistas que utilizam o próprio corpo para produzir arte. Isso é chamado de body art, tá? Então, a arte contemporânea, quais são as características dela? Globalização, né? Então, isso é história, né? Que está dentro da nossa história, está dentro de toda a formação, daquilo que a gente tem de informação de todos os lugares do mundo, né? Cultura de massa, muito relacionada à cultura de massa, cultura popular. E o desenvolvimento das novas tecnologias e mídia, que é muito associado à arte contemporânea. Os artistas usam inúmeras tecnologias, projeções de vídeo, computadores, celulares, tudo de tecnologia que está surgindo hoje é material para produção artística contemporânea, tá? A arte contemporânea prioriza o quê? A ideia. Olha só, a gente viu lá em 1917 que Marcel Duchamp já fez isso. Mas essas ideias aí do Marcel Duchamp, elas são muito novas aqui para a arte contemporânea. Por quê? Eu valorizo muito mais a intenção da arte do que o próprio objeto em si, né? Então, ela prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. O objeto ele não tem tanta importância, né? O objetivo é produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela, tá? As principais características da arte contemporânea: sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade, liberdade artística, efemeridade da arte, né? Como eu falei para vocês, que efêmero que é o quê? Essa coisa passageira, né? De curta duração. Abandono dos suportes tradicionais. Quais são os suportes tradicionais da arte? Nós temos o quê? A tela, né? Ah, mas tem artistas que ainda pintam tela? Sim, tá? Mas há uma ruptura muito grande, porque até então a gente só via tela e escultura, né? Tela e escultura, até a primeira metade do século XX. Aí não, agora a gente pode usar tudo pode ser arte, né? Mescla estilos artísticos, uma coisa, por exemplo, uma escultura ligada a uma pintura, que é ligada a outra coisa, e aí eu crio uma instalação. Utilização de diferentes materiais, qualquer material pode ser utilizado como arte, como objeto artístico, desde que eu tenha uma intenção. Fusão, união entre arte e vida, aquilo que nós estamos vivendo, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas críticas, e tudo que nós estamos vivendo aqui no mundo associado à arte. Aproximação com a cultura popular, aquilo que vem do povo. Então, por isso que eu falo que a arte contemporânea é uma arte democrática, né? Que tem esse forte caráter de participação de todos, porque até então, na arte moderna, o que acontece? Essas pinturas, elas estão ainda atreladas a uma parede de um museu, e isso não atinge todas as classes sociais.
Já a arte contemporânea, ela está em qualquer espaço. Ela vai estar na favela, ela vai estar na praça ali que eu frequento, ela pode estar dentro do museu também. Questionamentos sobre a definição do que é arte, né? É uma arte muito contestadora, interação com o espectador na obra, como eu disse para vocês, hoje muitas obras de arte a gente pode tocar, pode participar delas, e isso é muito interessante, né? Para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas obras de arte contemporânea, né? Essa daqui é a Yoi Kusama, uma artista japonesa, né? E tudo que ela faz, ela traz bolinhas. É muito interessante a obra dela, vale como pesquisa. Só vou comentar aqui rapidamente, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Essa daqui, aqui na Yoi Kusama, vocês podem ver um tipo de arte que é chamada de instalação, tá? Aqui nós estamos vendo a artista Marina Abramovic, né, em uma das suas performances chamada Ritmo Zero, né, em que ela coloca vários objetos em cima de uma mesa e fala assim, vocês podem usar esses objetos conforme vocês quiserem, né? E dentre esses objetos tinha uma arma de fogo, né, em que uma das pessoas chegou até a apontar para a cabeça dela essa arma de fogo. E essa arma estava carregada. Alguns fizeram coisas boas para ela, outros nem tão boas. Tinha uma rosa lá, enfiaram os espinhos da rosa no seu corpo. Então, a que ponto pode chegar um ser humano? São algumas reflexões que a gente pode fazer também dentro da obra dessa obra da Marina. A Marina é uma das maiores performances que existem. Uma dica, vai lá no YouTube, pesquise um pouquinho sobre uma das últimas performances que ela fez, chamada A Artista Está Presente. Já caiu até no Enem. Vocês vão se surpreender. É muito bonito esse vídeo, tá? É muito legal. Conta um pouquinho da história dela e do ex-marido dela, chamado Lai, que também participava dessas performances dela. Vai lá pesquisar, né? Aqui também nós temos uma outra obra, né, que é da artista Lígia Clark, uma artista brasileira, essa obra chama Bichos. Aqui está presente a participação do público também. Olha só que interessante. Ela fez esse objeto cheio de triângulos, né, de formas geométricas e dobradiças. E você podia criar o próprio bicho, criar sua própria escultura com esse objeto, né, criando seu próprio bicho. Aqui uma outra obra do Cildo Meirelles, né, uma obra criada no momento da ditadura do Brasil, né, que ele coloca o nome de circuitos ideológicos. Né? O que são esses circuitos ideológicos? É uma obra que circulava trazendo uma ideia, né? Ideias como, por exemplo, como fazer um coquetel molotov com a garrafa de Coca-Cola para se defender diante das atrocidades que aconteciam dentro da ditadura. Né? Aqui um outro artista, né, um artista contemporâneo também, é o Alexandre Orion, né? Essa daqui é uma intervenção artística que ele faz, que também é super interessante, vai lá pesquisar, chama Ossário Alexandre Orion. Ele vai até um túnel da cidade de São Paulo, onde está totalmente poluído. Essas placas aí são placas de metal, né? E tudo que está grudado aí é fuligem. O que ele faz? Ele pega um pano e começa a desenhar essas caveiras, limpando, né? Limpando o espaço, desenhando essas caveiras. Eu não vou contar tudo para vocês, eu quero que vocês assistam aí o vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou me despedindo de vocês. Foi um prazer dar aula por aqui para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha acrescentado um pouquinho mais de conhecimento, mas sejam pesquisadores também. Vão lá, assistam os vídeos que eu indiquei, tá bom? Beijão e até mais.